Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje, eu venho aqui para mais uma semente divina nos nossos corações, para mais um momento de aprendizado e instrução espiritual com o Senhor. Nesse contexto que está no Evangelho de Marcos, onde Jesus ele cura o cego Bartimeu. Nesse contexto onde nós estamos falando de uma cura física, mas que passou por um processo de cura na alma e cura espiritual. Eu quero convidar você hoje, nesse momento, a ouvir um pouco desse contexto e perguntar se este tema ele está passando pela condição atual que você está vivendo. Quantos de nós precisamos de uma cura, mas ainda não percebemos disso? Nós só passamos a perceber que precisamos de uma cura quando essa cura ela é física. Mas muitas das vezes nós estamos com uma ferida profunda na alma, mas nós não temos muitas das vezes o discernimento de perceber que precisamos de uma cura espiritual para receber uma cura na alma e automaticamente uma cura física. Olha, eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitos de nós não conseguimos entender que a cura espiritual ela vem pela fé. Perceba que nesse contexto Jesus diz claramente a Bartimeu: vá, pois a sua fé o curou. Isso significa que Bartimeu ele precisou crer e crendo ele recebeu uma cura. Mas vamos caminhar pelo contexto bíblico para que a gente possa entender melhor essa história. Eu li para vocês aqui que Jesus ele chegou em Jericó e muitas pessoas estavam seguindo ele. E no meio dessas pessoas tinha esse cego Bartimeu que gritava pedindo misericórdia. Mas olha, aqui eu já quero fazer uma pequena observação. Durante esse tempo em que Bartimeu ele queria chamar a atenção de Jesus, muitas pessoas mandavam ele se calar, mandavam ele parar de gritar. Quantas vezes nós também estamos assim, né? Quantas das vezes nós estamos clamando a Deus por misericórdia, mas as pessoas que nos cercam, as coisas e as circunstâncias, muitas das vezes querem nos calar, sabe? Quantas das vezes as pessoas elas ridicularizam a nossa crença, elas diminuem a nossa fé, elas fazem com que aquilo que nós cremos pareça bobagem, faz a gente parecer bobo. E meu irmão e minha irmã, como isso fere uma alma? Muitas das vezes nós ficamos abatidos e não conseguimos exercer a nossa fé por causa de pessoas como essa que mandavam Bartimeu se calar. Muitas pessoas fazem a gente calar porque elas insistem em ridicularizar a nossa fé. Essas pessoas muitas das vezes nos impedem de nos aproximarmos a Jesus, porque elas não nos estimulam, elas não nos apoiam em nossa fé. Muito pelo contrário, elas
fazem piadas, muitas das vezes elas fazem críticas e julgamentos que fazem com que a gente fique esmorecido, cabisbaixo e até mesmo muitas das vezes com que a nossa fé fique abatida e a gente desista. Mas esse contexto hoje, ele é para te trazer uma nova ótica, para te trazer uma nova posição. Perceba. Aqui, nesse contexto, nós podemos ver que a palavra do Senhor nos ensina a persistir, porque enquanto haviam aqueles que diziam para Bartimeu se calar, Bartimeu continuou gritando. No versículo seguinte ele diz, ele porém gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que não importa se as pessoas elas tentam te excluir, não importa se as pessoas de alguma maneira te afastam de Jesus, não importa se essas pessoas tentam diminuir a sua fé, não importa se essas pessoas tentam ridicularizar a sua crença, não importa se quando você fala de Deus a pessoa ainda assim te julga pelos seus erros ou pelas suas falhas. Quantos de nós passamos por isso? Eu mesma já passei por situações aos quais eu ia falar do amor de Deus e as pessoas elas tentavam diminuir a minha autoridade, a minha fé por causa dos meus erros e falhas. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje, que o ensinamento dessa palavra, ele já começa assim, dizendo a você, persista, insista. O Senhor, ele está nos convidando a continuar. Nós devemos persistir. É isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Seja como o cego Bartimeu, que mesmo quando inúmeras pessoas mandaram ele se calar, ainda assim ele insistiu. E perceba, no versículo seguinte, Jesus ouviu a voz de Bartimeu e ele disse, mande que ele venha até mim. E foi no momento em que outras pessoas disseram a Bartimeu, se anime, ele está te chamando para perto. Olha, algumas pessoas vão sim tentar te calar, mas Deus vai levantar outras para te animar. Deus vai levantar outras pessoas para te ajudar, para te instruir, para te direcionar na direção ao qual você se aproxime mais e mais de Jesus. Nós todos precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus. E aquelas pessoas que sentem que não precisam se aproximar de Jesus são as que mais precisam, porque estão como o cego Bartimeu, estão cegas. E aí eu entro no processo da cura espiritual. Olha, a cura espiritual, ela acontece quando você e eu, nós tomamos a consciência de que algo não está certo. Sabe, muitas das vezes são as coisas à nossa volta que estão dando tão errado, que começam a dar sinais de que nós precisamos tomar um novo posicionamento, um posicionamento de fé. E é através da fé que a nossa espiritualidade ela é fortalecida e nós somos curados. Curados de quê, Inara? Curados daquela incredulidade, curados daquela frieza espiritual que faz você normalizar o que não é normal, faz você normalizar o que está errado, faz você normalizar o que está fora do lugar, faz você normalizar aquilo que semeia frutos malignos. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando nós estamos vivendo em trevas, nós não percebemos que estamos em trevas. Olha, eu não sei se você que está me ouvindo já passou por uma situação assim, mas eu vou me colocar como exemplo. Teve uma fase na minha vida em que eu estive num processo depressivo tão triste, em que eu não conseguia perceber a bagunça que me cercava. Obviamente bagunça física, tá? Bagunça mesmo, de coisas jogadas no chão, roupas jogadas, sabe, um quarto bagunçado, onde eu olhava e eu não enxergava que aquilo estava me destruindo. Eu estava com a minha alma tão abatida, num processo depressivo tão ruim, que eu não tinha ânimo e nem disposição para arrumar o ambiente em que eu estava. Mas quando eu me aproximei de Jesus e veio a luz, ele me fez enxergar quanta bagunça havia na minha vida. A bagunça interna estava se materializando na bagunça externa. Mas o que isso tem a ver? Eu estava cega, eu não estava enxergando. Mas quando a luz veio, as trevas apareceu. Eu vi o que estava bagunçado, eu vi o que estava sujo. E foi aí que a minha fé se acendeu. Foi aí que eu fui curada espiritualmente. Foi aí o momento em que a minha fé começou a fluir, porque foi onde eu comecei a pedir a Jesus, como o cego Bartimeu nessa mensagem, que clamava e pedia misericórdia. Foi quando eu pedi misericórdia ao Senhor Jesus, para me ajudar naquele instante a ser curada de dentro para fora, para que do lado de fora resplandecesse a luz do Senhor que estava entrando dentro de mim. Assim também é quando nós passamos por um processo de cura espiritual. E quando nós passamos por um processo de cura espiritual, nós passamos a enxergar o que nós antes não enxergávamos. Nós passamos a crer no que antes nós não críamos. Nós passamos a aprender o que antes nós nem sabíamos. E com base nisso, passamos a
viver um processo de cura emocional. A cura emocional, ela está acometida numa alma ferida e abatida, que muitas das vezes se comporta de maneira inconsciente. O que isso significa, Inara? Muitas das vezes você se deixa ser abatido e não caminha. E olha, perceba, não estou fugindo do contexto da cura aqui, tá? Eu estou querendo te mostrar que muitas das vezes nós não conseguimos agir como o cego Bartimeu, que persistiu com a fé, persistiu em gritos e conseguiu alcançar o Senhor e alcançou a sua bênção, porque ele estava atrás de sua cura física, mas antes ele exerceu a cura emocional e a cura espiritual. O que foi a cura emocional e a espiritual? A espiritual foi a fé, e a emocional foi quando ele não deu ouvidos a quem mandou ele se calar, mas quando ele insistiu mesmo mediante aqueles que iam contra a fé dele. Olha, presta atenção nisso que eu vou te falar. A cura emocional muitas das vezes é quando você vê que o cenário está difícil, que as pessoas estão falando coisas que te entristecem, mas as suas emoções, elas não são tomadas pelo negativo, mas elas se apoiam na fé, e você consegue buscar ânimo. Como disse aqui no próximo versículo, anime-se, o Senhor está te chamando. E o que eu quero dizer com isso é que quando você tem a fé e quando você não se deixa abater pelas palavras dos outros e pelas circunstâncias alheias, você consegue se aproximar mais de Jesus, e com isso fica claro que o Senhor, ele vai entregar a você a cura que você precisa, que muitas das vezes pode ser a cura física. O que você quer dizer com isso, Inara? Eu não estou doente fisicamente. Olha, meu irmão e minha irmã, se você tem alguma enfermidade em seu corpo, creia que o Senhor, ele pode te curar, assim como ele curou o cego Bartimeu. Não importa o quão impossível isso pareça, o Senhor, ele pode te curar sim. Aqui a palavra diz claramente, nos ensina que é a fé que nos cura. Então, se você crê, você pode receber essa cura. Agora, o que eu quero dizer a você nesse momento é o seguinte: você precisa entender que a cura física, ela acomete todas as áreas da sua vida. Muitas das vezes o ambiente em que te cerca precisa ser curado, mas para que ele seja curado, você precisa ser curado emocionalmente e espiritualmente, para que fisicamente as coisas tomem o seu lugar. E aí a gente pode falar do ambiente em que te cerca, dos relacionamentos que você tem, da sua vida profissional, ministerial, de tudo que te cerca fisicamente e também da sua saúde física. Mas é importante que você perceba o quão você vem fortalecendo a sua fé. Então, que hoje nós possamos entender que Jesus, ele está nos mandando insistir. Insista em oração, insista em fé, faça como o cego Bartimeu, que não desistiu mediante as pessoas querendo pará-lo. Vai aparecer pessoas no nosso caminho que muitas das vezes não vão contribuir para que a gente se aproxime de Jesus, mas elas vão muitas das vezes impedir que a gente se aproxime de Jesus, mas nós temos que fazer como o cego Bartimeu. Nós devemos insistir, não devemos caminhar cegos espiritualmente, mas devemos buscar a luz no Senhor, para que assim Ele traga a cura para perto de nós. E olha, perceba, no versículo seguinte, o Senhor Jesus, ele disse, o que você quer que eu faça? E Jesus está perguntando hoje para nós, nesse contexto, o que você quer que eu faça? Você quer receber a cura? Então persista, insista, porque a sua fé vai te curar. Eu vou entregar o que você precisa, mas você precisa insistir. Você não pode desistir. O Senhor nos convida hoje em amor a persistir por aquilo que precisamos, pelo milagre que buscamos. Olha, nesse contexto, e é o último versículo para finalizar a mensagem, diz claramente, no mesmo instante, o homem foi curado. Bartimeu enxergou, porque ele pediu a Jesus que enxergasse, crendo que Jesus podia fazê-lo enxergar. E ele se animou, e ele persistiu, e ele continuou em fé. Então que hoje, através dessa mensagem, nós possamos fortalecer a nossa fé, nos posicionar como pessoas persistentes, para que assim nós possamos alcançar a cura que precisamos, seja espiritual, seja na nossa alma, seja física, mas que a gente possa, através dessa mensagem, entender que o Senhor, ele vai fazer aquilo que precisamos, mas nós precisamos nos posicionar em fé. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento, Senhor, apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Deus, eu não sei qual é a cura que ela precisa, mas eu peço ao Senhor que fortaleça ela, Senhor, para que ela continue insistindo. Deus, muitas das vezes nós precisamos de uma cura, mas não temos forças para lutar. Então eu te peço graça, derrama sobre essa pessoa que está ouvindo graça. Graça, Senhor, a força do seu Santo Espírito, para que essa pessoa possa continuar persistindo, que o Senhor possa
possa alcançar o corpo, a alma e o espírito, que o Senhor possa ouvir a minha oração, vindo de encontro a nós. Senhor, nos proveia aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Se nós precisamos ser curados espiritualmente, Senhor, arranca toda a frieza espiritual e incredulidade e fortaleça a nossa fé. Se a nossa cura é na alma, Senhor, nos ajude a olhar para Ti, e não para as vozes, nem para as pessoas, nem para as circunstâncias, mas que possamos olhar para Ti. O cego Bartimeu, Senhor, ele não olhou para o próprio problema, ele não olhou para as pessoas que o impediam de chegar até Ti, ele nem olhou para a dificuldade, ele simplesmente insistiu e insistiu. Então nos ensine, Senhor, através da Tua graça a persistir, e que assim nós possamos receber da Sua parte a nossa cura, o nosso milagre. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.